Alunos do sexto ano, na matéria de geografia, especialmente do PET 1, que a gente viu ali no primeiro bimestre, foram citados alguns pontos importantes. Por exemplo, com respeito às cidades, né? O primeiro ponto que foi citado ali foi sobre a hierarquia urbana. O que seria essa hierarquia urbana? Seria a condição de dependência de uma cidade em relação à outra. A gente percebe isso aqui no Brasil e em todos os cantos do mundo existe. Uma cidade, por exemplo, de porte pequeno, ela depende de uma cidade de porte médio, que depende de uma cidade de porte grande. A gente pode até lembrar que, vamos até dar um exemplo, a cidade que a gente vive aqui é uma cidade pequena, em torno de 56 mil habitantes. Ela depende de cidades de porte maior, porte médio, que aqui talvez sejam cidades com mais de 100 mil, até 300 ou 400 mil habitantes. E essas cidades de porte médio, um exemplo, em Montes Claros Pirapora depende de Montes Claros, um exemplo de cidade pequena, de porte pequeno, que depende de uma cidade de porte médio, e uma cidade regional, no caso Montes Claros. E uma cidade de porte médio, igual Montes Claros, com 400 mil habitantes, depende de uma cidade ainda maior, que é uma metrópole, como o caso de Belo Horizonte, né, com mais de 2 milhões de habitantes. Então, isso a gente chama de hierarquia urbana, a dependência de uma cidade em relação a outras cidades. É o que se chama também de formação de rede, são as redes urbanas, essa interligação que há entre as cidades. Cidades que dependem umas das outras. Não que a cidade maior não dependa das pequenas também. Essa formação de rede inclui isso. Essas redes, elas não incluem só a dependência econômica, mas inclui também a dependência na questão das comunicações, a questão da dependência na questão educacional, a questão da dependência na questão de saúde. Então, assim que funcionam as redes e a hierarquia urbana. Falamos um outro ponto que foi citado também no primeiro PET, né, do sexto ano, foi sobre a população brasileira. Então, a população do Brasil, ela hoje ela é em torno de 8,5, aliás, melhor dizendo, né, são mais de 200 milhões de habitantes num território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, essa população do Brasil ela foi sendo formada com o tempo e continua sendo formada. Essa formação ela aconteceu com o passar do tempo por uma questão de miscigenação, ou seja, a junção de vários povos que forma a atual população do Brasil. Outro ponto que foi citado foram os tipos de cidades que a gente tem, né? Cidades pequenas, cidades médias, cidades maiores, ou essas grandes cidades, seriam as metrópoles. Tem as megalópolis, que são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Aqui no Brasil a gente tem duas, que é o caso do Rio de Janeiro e principalmente o caso de São Paulo, né, que são as maiores cidades do Brasil. E os tipos de cidade também elas ocorrem em função do que caracteriza as atividades dessa cidade. Existem cidades, por exemplo, que são cidades universitárias, onde tem a atividade educacional ela se destaca. Outras são cidades industriais, onde a indústria se destaca. Outras são cidades religiosas, outras são cidades turísticas. Então, a função ou que se destaca na cidade, a gente pode classificar essa cidade como um determinado tipo. E o último assunto foi a questão dos meios de transporte. Então, os meios de transporte seria o modo como os humanos se deslocam no nosso planeta. Os meios de transporte aqui no Brasil, o mais conhecido e o mais usado é o transporte rodoviário. A gente tem o transporte ferroviário também, que é por meio do trem, das linhas férreas, e o transporte aéreo, que é o que transporta mais pessoas, é o mais rápido e estatisticamente também mais seguro que existe no mundo, mas também o mais caro. Né? E o transporte hidroviário, que seria as embarcações. Então, essa aí é a matéria que vocês viram aí no PET 1. Tá bom, gente? Um abraço para vocês.